Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Graça Neves e estou aqui em Portugal, mais propriamente no Alentejo. Do outro lado está a Vera, que está na Suíça. Vamos hoje aqui fazer uma entrevista. Mais do que fazer uma entrevista, vamos ter uma agradável conversa sobre um assunto de veras importante. Antes de começar, queremos ressalvar algo muito importante. Vamos falar de saúde, mas não estamos a falar de cura de nada. Somente, como irão ver, pode-se ter uma melhor qualidade de vida, atenuando crises com uma toma adequada de suplementos. Ressalva feita e muito importante, peço à Vera que se apresente antes de iniciarmos esta nossa conversa. Olá, eu sou a Vera Nunes, estou na Suíça, há 16 anos. Sou casada, tenho um filho novo, ahm, e, e pronto, acho que está Ok. tudo. Ok. Então, Vera, para quem ainda não te conhece, podes contar-nos um pouco sobre ti e como começou a tua caminhada com a fibromialgia? Então é assim, eu quando vim para a Suíça, eu já tinha tido um acidente, vim para a Suíça para trabalhar com o meu marido, e acabei por ter um problema onde tive que fazer uma prótese e a seguir a essa prótese, as coisas ficaram um bocado estranhas no meu corpo, porque eu qualquer coisa que tentasse, comecei a ter dores, a ter dificuldade de movimentos. Um, e comecei a estranhar. E ao médico, eram as ditas injeções para passarem as dores, mas as coisas não melhoravam e acabavam por piorar cada vez mais. Um, e foi então que, entretanto, depois se partiu para se tentar ver o que é que seria. Ok. E como foi receber esse diagnóstico? Não foi fácil. Um, Foi um ano e qualquer coisa de sofrimento, como eu estava a dizer, sempre a queixar-me, sempre a ir constantemente aos médicos, sempre a levar com as injeções para ver se passavam as dores. E quando foi à altura, de ter que ir fazer então os exames, e que não são exames fáceis, foi um dia inteiro, entre tirar sangue, e eu acho que tirei mais de 20 frascos de sangue na altura, e exames para tudo e mais alguma coisa. Quando veio o resultado, não foi fácil, até porque há 15 anos atrás não era uma coisa tão falada como é hoje em Uhum. dia. E, e não é fácil depois termos que ir pesquisar e ver tudo o que a fibromialgia acaba por trazer à nossa vida. Ok. E tendo, depois desse diagnóstico terrível, que impacto teve a fibromialgia na tua vida pessoal, profissional, emocional? O que foi lidar com as dores, o não conseguires fazer certas coisas? No que é que isso impactou a tua vida? Não foi fácil. Eu trabalho desde os meus 10 anos, sempre fiz de tudo, mesmo depois do meu acidente, nunca deixei de trabalhar, e a fibromialgia acabou por me fazer parar. Eu cheguei a tentar ir fazer limpezas, e ao fim de 2 horas ter que telefonar ao meu marido, para me ir buscar, porque o corpo bloqueou totalmente, ter que vir para casa e ter que ser ele a despir-me, dar-me banho, e no dia a seguir ter que ir para o médico levar mais uma injeção para desbloquear o corpo, porque bloqueou completamente. Eram as noites que não se conseguem dormir, por mais que a gente passe o tempo cansadas e à espera que chegue a noite. Quando nos deitamos, parece que o colchão tem pregos e não nos deixa dormir. É as dores de cabeça, é o cansaço, é o tentarmos fazer alguma coisa e 5 minutos depois já não conseguirmos fazer nada. Não é fácil, é uma doença que mexe a nível físico, a nível emocional, mas também, mais ainda, muitas das vezes, quando as nossas pessoas próximas nos dizem que não sei porque é que tu não fazes, não sei porque é que tu te queixas, porque não se nota nada. E os próprios médicos acabam por nos dizer isso, quanto mais as pessoas próximas que não sentem o que nós sentimos, mas nós sabemos o que é que sentimos e o quanto é incapacitante fazermos seja lá o que for.
Era uma das perguntas que eu te ia fazer, era quais eram os sintomas mais marcantes do teu dia a dia, acabaste agora de os descrever. Eu já tenho ouvido testemunhos que é como se o corpo estivesse todo negro por dentro, não se vê por fora, mas por dentro é uma nódoa negra, compacta. Era isso que sentias? Era. Ahm, Custa-me um bocado recordar esse tempo. É uma Claro, coisa que entendo. mexeu muito comigo. Ahm, foi, foram muitos anos de sofrimento, foram muitos anos de sem saber o que é que ia acontecer. A gente lê, os médicos dizem, o meu médico dizia-me que eu tinha que me habituar a viver com a dor, porque não ia haver solução para isto, não ia ter que me habituar. E é muito duro nós tentarmos ter a nossa vida e haver alguma coisa que não nos deixa andar para a frente. Claro que houve desespero, e entende-se até na tua reação que tiveste desespero. Houve momentos em que pensaste, ok, isto é para o resto da vida, nunca mais vou ter qualidade de vida? Houve, depois de me tornar mãe. Tu conheces-me, tu sabes o quanto o Bernardo significa para mim. E eu cheguei a um ponto que o Bernardo, eu não conseguia fazer nada com o Bernardo. Eu não conseguia pegar o Bernardo ao colo. Eu não conseguia brincar com o Bernardo. Eu não conseguia sentar com ele para brincar. E foi a altura que me deitou mais abaixo. Não foi fácil, foi muito complicado ver o meu filho, o, o meu mais que tudo, que lutei muitos anos para o ter, e quando o tinha, estar a vê-lo a crescer e não conseguir fazer a maior parte das coisas com ele. Então, passada essa fase, o que te levou a procurar alternativas naturais e que tipo de suplementos é que tu começaste a usar em todo este teu processo de melhor qualidade de vida? Como dissemos no início, não te cura. Então, olha, a fibromialgia, nós doentes de fibromialgia somos tratados como ratinhos de laboratório. E é mesmo assim, foi assim que eu me senti e é assim que muitas das pessoas que eu conheço com esta doença se sentem, porque não, os médicos receitam-nos o que querem, supostamente para as dores, e um dos medicamentos que o médico me receitou, eu mal o tomei, comecei a sentir uma sensação estranha na minha perna. Ao fim de 2 dias de toma, a minha perna deixou de mexer. Eu fui ao médico e tive uma trombose. Hum. E tu aí começas a pensar, não, não posso, porque eu já tenho o problema que tenho, é uma doença crónica que vai viver comigo para o resto da vida, um, que não há cura, mas vir mais problemas ainda, além dos que eu já tenho, não pode. Claro. Tive que ser operada, fiz a operação 2 vezes por causa da trombose. E na altura, a marca que nós estamos lançou um suplemento que eu tive a estudar e vi que ele ia fazer muito bem na parte da fibromialgia. Na altura eu comentei logo que eu queria ser das primeiras, mal ele saísse, para a experimentá-lo, até porque eu tenho confiança e tu também sabes disso, porque os nossos produtos são todos certificados, todos eles vão ao laboratório, não sai nada para fora, não esteja em condições para que nós e as pessoas que confiam em nós possamos tomar. E então eu, na altura, quando ele saiu, acabei por começar. Um, eu comecei por a nossa curcuma que nós já tínhamos, as nossas vitaminas D3, K2, com óleo de cânhamo, que é o meu aliado ainda hoje, e, como sempre, o nosso creme para o alívio imediato da dor. O creme, eu posso dizer que hoje em dia já não o uso, porque deixei de ter necessidade disso, já há quase 3 anos. Ali desde que ele saiu até
aos primeiros 2 meses ainda usava de vez em quando, de resto acabo por não usar. Às vezes levo quando faço a minha fisioterapia, levo porque a minha terapeuta também gosta muito do cheirinho do nosso creme, e levo porque em vez dela estar a usar um creme que eu não sei o Claro. que é, ao menos uso um creme na massagem que eu sei o que é que ele faz. A curcuma e as nossas vitaminas acabei por começá-los a usar em simultâneo, porque a curcuma fazia a desinflamação dos músculos, e de tudo o que estava bloqueado, as vitaminas acabaram por ajudar no resto. E pronto, e foi assim que eu acabei por ir para a parte dos suplementos. E mais ou menos ao final de quanto tempo é que começaste? Já disseste que o creme ao final de 2 meses já não estavas a utilizar, mas em termos de vitaminas, mais ou menos quanto tempo é que tiveste que fazer, seguido para que os resultados começassem a ser palpáveis? É assim, eu posso dizer que ao fim de 15 dias eu já comecei a Hum. sentir alguma diferença no meu corpo. Cerca de um mês eu comecei a conseguir dormir, e levantei-me uma vez de manhã e pensei assim: onde é que estão as dores que eu tinha aqui, que eu tinha aqui, que eu tinha aqui, que eu tinha aqui, que eu tinha. E, e fiquei espantada. E acabei por. Nós recomendamos sempre uma toma de 3 meses para os Uhum. efeitos. Eu, ao fim de 3 meses, acabei por começar a fazer os meus próprios testes com a curcuma, a ver até que ponto é que já conseguiria aguentar, um, estar sem a curcuma, definitivamente. Ao fim de 6 meses, eu larguei a curcuma, sempre a tomar as vitaminas juntamente. As Hum. vitaminas mantêm-se comigo todos os dias. E diz qual é que tem sido para ti o impacto emocional e a nível familiar dessa alteração? Posso dizer que neste momento sinto-me a mulher e mãe mais feliz. Eu consigo ir com o meu filho brincar, eu consigo ir com o meu filho correr, eu jogo futebol com ele. Isso para mim é das coisas que mais me marcam, porque foi o que me marcou mais na negativa, mas também é o que me marca mais na positiva, porque o meu filho é o meu mais que tudo. Mas depois a nível de tudo também, eu conseguir ir passear com o meu marido e o meu filho, e se tivermos que andar, não sei quanto tempo andamos. Eu tenho outro negócio, como tu sabes, e que na altura já me estava a ser muito complicado, pelas dores que eu tinha quando terminava só um bolo, quanto mais quando tinha mais. Hoje em dia faço sem problema, acabo por. Eu amo o que faço nas minhas duas áreas, Hum. e o que mais me marca é mesmo o conseguir ter qualidade de vida, fazer as minhas coisas, e principalmente estar presente em tudo o que o Bernardo quer. Então poderás dizer que curada não, porque não cura, mas que sentes que ao final de 3 anos do teu diagnóstico e de fazeres esta toma regular de produtos, que sentes que tens a doença controlada em termos de crises? Sim. Digo isso, claro que não é o sentirmos melhor e depois pararmos, porque isto é uma doença crónica, a doença não desaparece, mas é em vez dos químicos, manter-me bem, com qualidade de vida, sem altos e baixos, e com produtos naturais que não me fazem mal muito, pelo contrário, acabam por me fazer muito bem em outras coisas também. Podes dizer que com isto as tuas rotinas mudaram, que consegues fazer coisas que não fazias há 3 anos atrás. Sem dúvida, sem dúvida. Então, e os hábitos que mantens neste momento para continuares bem? Qual é que é, mais ou menos assim por alto, o que é que mantens no dia a dia hoje em dia? Olha, as vitaminas, isso é todos os dias. A Ok, curcuma, vou acabando por fazer de 3 em 3 meses, fazendo ali um mês, para desinflamação, até porque o nosso corpo acaba por inflamar sempre. claro. Nós hoje em dia não podemos dizer que comíamos como antigamente, porque nem o que o que está no supermercado, é 100% viável, que seja. Que eh, seja natural e puro. Exatamente. Por isso, acabo por ir fazendo a desinflamação do meu organismo. As vitaminas mantenho-as e vão se manter comigo, sempre.
Então, e que mensagem deixas a quem sente que já tentou de tudo e que não tem resultados? Qual é que é a mensagem que queres deixar a essas pessoas? Neste caso, sobre a fibromialgia ou qualquer outro tipo de situação. A mensagem que eu deixo é que eu sei, hum, eu senti o mesmo que vocês que têm fibromialgia ou que têm outros problemas, porque eu também os tenho. Hum, eu sinto que muitas das vezes vocês acabam por ficar desconfiados se vai resultar ou não. Deem uma hipótese a vocês próprios, deem uma hipótese de terem qualidade de vida, deem uma hipótese de serem felizes novamente, de poderem ter os vossos momentos. Que vão dizer assim, eu neste momento consigo fazer o que fazia antes. Eu posso te contar só aqui um Sim, bocadinho de uma história que aconteceu ano passado, que eu tive um almoço de Natal da nossa equipa aqui na Suíça e que por acaso encontrei lá uma senhora que me conheceu 4 anos antes porque me veio buscar um bolo e ela passou o tempo todo a dizer que notava-se perfeitamente a diferença do que viu de sofrimento em mim no dia que foi buscar o meu bolo, e o que eu estava naquele dia. Por isso, não há nada melhor do que a gente ver que as outras pessoas também veem a nossa diferença. Por isso, a mensagem que eu passo é: deem uma oportunidade a vocês próprios de serem felizes, voltarem a ter qualidade de vida. para terminar, o que gostarias que as pessoas soubessem sobre a fibromialgia? Quais os tabus que ainda hoje não se falam? Sabes que eh, a fibromialgia é uma doença, para já é uma doença que não vai de férias. A Uhum. fibromialgia é uma doença que está constantemente connosco. Ahm, Como eu te disse, somos ratinhos de laboratório. Hoje tomas um medicamento, quando te das conta, se for preciso, estás a tomar 7, 8 comprimidos para ver se aquilo passa e não passa, e só pioras, e depois começas a ter problemas de outras coisas. Por isso, os tabus e o que muitas vezes não nos dizem é mesmo o problema que a fibromialgia acaba por nos causar no dia a dia, que é uma doença silenciosa que ninguém a vê, mas nós sentimos. É uma doença que nos bloqueia os nossos músculos, que nos deixam limitações, que ah, Que não dá nos muitas deixam dores? olhar, exatamente, não nos deixam olhar para a frente, porque como eu costumava dizer, às vezes até tocar na ponta dos cabelos já fazia doer o resto tudo. Ahm, por isso é uma doença muito complicada e quem não a entende, quem tem pessoas perto, e que muitas vezes aponta o dedo, não o façam, porque vocês não sabem o que é que essa pessoa está a passar, o que é que ela passa, qual é a dor que é termos uma doença silenciosa, quanto mais o ser apontado, que isso sim depois acaba por destruir muitas vezes a pessoa, mais ainda do que ela já está. Portanto, resumindo, a sociedade não entende ainda esta doença, é uma doença ainda muito escura. É, infelizmente é. Ok. Tens mais alguma coisa a acrescentar em relação Hum, a este assunto? Não, era Não. só mesmo. Pronto, então, como sabem, nós iríamos fazer um direto no Facebook, mas por motivos técnicos alheios à nossa vontade não se conseguiu fazer. Portanto, não podemos ter as perguntas em direto como iríamos ter, mas iremos partilhar tão breve quanto possível este vídeo e depois podem fazer as perguntas particularmente na página, como queiram. E obrigada a quem vai assistir a este vídeo, não quem teve a assistir em direto, mas quem vai assistir em seguida. E obrigada a ti, Vera, por este teu testemunho tão fantástico e tão marcante e tão profundo. E obrigada a ti por teres estado aqui a fazer a entrevista. Nada. Obrigada, Até breve em próximos vídeos. obrigada.